Flamengo e Fluminense decidem neste domingo, pela quarta vez consecutiva, o título do Campeonato Carioca. E o Fluminense tem que tirar uma vantagem do Flamengo de 2 gols, vantagem essa construída no primeiro jogo. Um resultado muito difícil, principalmente por se tratar de um clássico e de uma decisão, mas que não é impossível. E eu vou dar 5 motivos para a torcida do Fluminense acreditar na virada. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, agradeço a sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Pessoal, vamos falar então sobre a decisão do Campeonato Carioca no próximo domingo, sem enrolação. Eu prometi para vocês 5 razões para que a torcida do Fluminense acredite que é possível reverter a vantagem do Flamengo na decisão. Antes de começar a apresentar essas 5 razões, queria pedir para você aí, gentilmente, que não é inscrito, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar este vídeo com outros tricolores. Bom, vamos lá então. Eu decidi gravar esse vídeo porque o GE. Globo trouxe uma reportagem nesta sexta-feira da Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Uma reportagem em que mostra que em 11 oportunidades de mata-mata, o Fluminense só conseguiu reverter uma vantagem, né, de 2 ou mais gols 2 vezes. Em 11 vezes, apenas em 2 oportunidades o Fluminense conseguiu reverter vantagem construída na primeira partida, né, no caso de 2 ou mais gols. Em 2001, o Fluminense perdeu para o Juventude do Mato Grosso na Copa do Brasil por 4-1 fora de casa. E no jogo da volta, no Maracanã, venceu por 3-0. Me lembro muito bem desse jogo. O Ramon Menezes, hoje técnico da seleção sub-20, jogava pelo Fluminense, acertou 3 bolas na trave. 3 bolas na trave. E o Fluminense foi fazer o gol da classificação no apagar das luzes. Aliás, os 2 últimos gols do Fluminense foram assim, já no finalzinho da partida mesmo. Um com o Aguinaldo e o outro com o Magno Alves, já nos acréscimos da partida. O Fluminense venceu por 3-0 e se classificou para a fase seguinte da Copa do Brasil. Em 2014, o Fluminense perdeu para o Horizonte do Ceará por 3-1 fora de casa e no Maracanã aplicou uma goleada de 5-0. Essas são as 2 oportunidades, né, em que o GE. Globo cita também outras, né, porque foram 11. Fala, por exemplo, da final contra a LDU, que o Fluminense perdeu por 4-2 e depois venceu por 3-1 no Maracanã, mas perdeu nos pênaltis. Aí vai do copo meio cheio, copo meio vazio. O Fluminense perdeu nos pênaltis para a LDU? Perdeu. Mas o placar que o Fluminense precisava fazer em campo, o Fluminense fez, né? Então, eu não consideraria como se o Fluminense não tivesse revertido. O Fluminense reverteu o placar. O Fluminense não ganhou nos pênaltis. Mas, na bola, dentro do jogo, o Fluminense precisava fazer 2 gols de diferença e ele fez. Enfim, aí depende do critério de cada um. Mas, a partir dessa matéria do GE. Globo, eu resolvi fazer um exercício de memória, né, para recordar de 5 ocasiões que me fazem acreditar que é possível sim o Fluminense reverter essa vantagem do Flamengo de 2 gols na decisão. Lembrando que se no domingo o Fluminense vencer por 2 gols de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Para o Fluminense ser campeão direto, ele tem que vencer por 3 ou mais gols de diferença o Fla-Flu do próximo domingo. Bom, primeiro motivo para você acreditar então que é possível essa virada do Fluminense. Final do Campeonato Carioca de 2005, Volta Redonda havia vencido o Fluminense por 4-3 no primeiro jogo. No jogo da volta, para o Fluminense ser campeão direto, ele precisava fazer 2 gols de diferença ou mais no Volta Redonda. Até os 23 minutos do segundo tempo, eu estava no Maracanã nesse dia, até os 23 minutos do segundo tempo, o jogo estava 1-1. Ou seja, o Fluminense tinha pouquíssimo tempo para marcar 2 gols e ser campeão direto, pois o Fluminense conseguiu. Aos 23, o Marcão
fez o segundo gol do Fluminense de cabeça e aos 47 o Antônio Carlos, também de cabeça, marcou o gol do título do Fluminense, revertendo o placar e dando a conquista ao Fluminense. Motivo número 2, Libertadores de 2008. São Paulo venceu o primeiro jogo contra o Fluminense nas quartas de final por 1-0 no Morumbi. No jogo da volta, a partida estava empatada em 1-1, faltando 19 minutos. O Fluminense tinha 19 minutos para fazer 2 gols sobre o São Paulo e se classificar para a semifinal da Libertadores daquele ano. Pois na saída de bola, o Dodô marcou um gol daqueles assim, né, que ninguém consegue explicar, porque o Conca saiu driblando todo mundo na saída de bola. O Fluminense saiu a bola, o Conca saiu driblando todo mundo, pegou o São Paulo de surpresa, a bola sobrou pro Dodô e ele marcou o segundo gol. E aí aos 48, né, o gol do Washington, esse aí, gol que ninguém nunca mais vai esquecer, nem os São Paulinos vão esquecer, cobrança de escanteio do Thiago Neves, o Washington subiu lá no 5º andar, não foi nem no segundo não, subiu no 5º andar, meteu de cabeça, gol da vitória, gol da classificação, o Fluminense em 19 minutos tinha que marcar 2 gols, e ele conseguiu marcar 2 gols em 19 minutos e se classificou naquela Libertadores. Naquele mesmo ano, Libertadores semifinal contra o Boca Juniors, eu estava também no Maracanã. O Fluminense havia empatado o primeiro jogo em 2-2 e no jogo da volta estava perdendo o jogo para o Boca por 1-0, o resultado que classificaria o Boca. Em 30 minutos o Fluminense marcou 3 gols e também conseguiu a sua classificação para a final da Libertadores de 2008. Mais um motivo para você acreditar, Libertadores de 2011, Fluminense e Argentinos Júniores. Esse daí não era mata-mata, mas foi uma daquelas viradas assim históricas, não viradas no placar, mas viradas de resultado, né? O Fluminense foi para aquele jogo sabendo que precisava ganhar por 2 gols de diferença lá na Argentina e que no outro confronto do grupo, o América do México e o Nacional do Uruguai tinham que empatar em 0-0. Não podia ser 1-1, 2-2, tinha que ser 0-0. E o Fluminense precisava fazer 2 gols de diferença para cima do Argentinos Júniors, pois o Fluminense estava empatando em 2-2, faltando 23 minutos para acabar o jogo. O Fluminense estava empatando em 2-2, estava sendo eliminado, mas com gols do Rafael Moura e do Fred cobrando pênalti já nos acréscimos, o Fluminense conseguiu fazer os 4-2. O outro jogo terminou 0-0 e o Fluminense garantiu a sua classificação para segunda fase da Libertadores de 2011. E para terminar os motivos, um jogo que não teve o Fluminense participando diretamente, mas eu acho que todo mundo se lembra porque envolve o Flamengo, exatamente o nosso adversário. Flamengo na Libertadores de 2008 venceu o América do México por 4-2 lá no México. Todo mundo deu a classificação do Flamengo como sacramentada. No jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 3-0, 3 gols do Cabanhas e perdeu a classificação na Libertadores. Então, esses são os motivos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que no futebol, gente, nada é impossível. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Então, eu acredito, você também deve acreditar, e os jogadores do Fluminense, eu tenho certeza que eles acreditam também na reversão dessa vantagem do Flamengo. Se vai reverter, aí depende de uma série de fatores. Mas possível é, e cabe a nós, tricolores, acreditarmos até o fim que é possível virar essa vantagem do Flamengo. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela presença. Te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.